vou devidamente apresentar a Adriele Honório agora, que é nossa convidada, tá, gente? A Adriele, ela é consultora de gente em gestão, com foco em diversidade, equidade e inclusão, tá? A Adriele possui formação em gestão de estratégia de pessoas e especialização em gestão da diversidade das organizações. Currículo de peso aí da nossa convidada que a gente trouxe hoje, né? Pode dar uma boa tarde aí pro pessoal, Adri. Gente, boa tarde. Que bom, muita gente entrando, muita gente interagindo. Espero que vocês aproveitem bastante o papo que a gente vai ter aqui hoje. É um papo de extrema importância. Falar sobre o desligamento, né, a última etapa do ciclo do colaborador dentro da empresa, é um momento muito importante, apesar de muitas empresas não darem tanto valor. Então, vamos falar bastante hoje sobre essa temática. Isso aí, Adri. Como a Adri já deu o spoiler, né, gente? O tema de hoje é o desligamento humanizado, né? O que é, o que você precisa saber para implementar aí no seu RH. Como ela já disse, é de muita importância e muita necessidade, né? Muita gente, a gente quer tirar esse tabu, que é um tema polêmico, a gente quer desmistificar essa questão, que pode ser uma coisa saudável para os dois lados, né? Então, a gente vai começar, Adri, com o básico, né? A gente quer entender o que exatamente é o desligamento humanizado e por que ele é tão importante dentro da empresa. Então, vamos lá. O desligamento humanizado, na verdade, a gente brinca assim internamente, sempre falando que não deveria colocar um voto de desligamento humanizado, né? O desligamento ele já deveria ser assim naturalmente, mas a gente sabe que, infelizmente, na grande maioria das empresas não é esse processo que acontece. Então, a gente vê muito nas empresas. Eu já vi situações da pessoa chegar no trabalho, entrar no computador e não conseguir logar. E aí alguém já brincava, do tipo, ai, passa no RH, não sei o quê, porque já sabia que, cara, já era, você foi demitido. Então, que a pessoa ia lá, procurava o RH, nem entendia o que estava acontecendo. Fora um momento que é vergonhoso, né? Você chegar para trabalhar, entra no computador e fala, mano, eu não consigo acessar, como assim? Como assim eu não consigo acessar meu computador? E esse é o clique que dava na galera de falar que, tipo, opa, acho que eu fui demitido. Então, o desligamento humanizado nada mais é do que fazer esse processo de encerramento do funcionário dentro da empresa de uma forma muito empática, de uma forma muito sincera, tem que ser transparente, tem que ser claro para o funcionário por que isso está acontecendo. E eu acho que um ponto muito importante é quando o desligamento ele é involuntário, quando a empresa está fazendo esse desligamento, ele não pode ser 100% surpresa para o funcionário. Então, se foi surpresa, já tem alguma coisa errada aí no meio do caminho que não foi legal. Então, o processo do desligamento, assim como a gente faz o onboard, né? Quando o funcionário ele entra, a gente faz o onboard para mostrar como que é toda a empresa, a gente tem que fazer também o offboard, que aí entra toda essa parte de ter a empatia, de ter o bom senso. Eu brinco muito sobre essa coisa do bom senso. A gente tem que ter bom senso para poder desligar esse funcionário. A gente não pode simplesmente falar, passa ali no DP, assina teus documentos e vê lá quanto que tu vai receber. Né? A gente tem que acolher essa pessoa que está sendo desligada ou que está pedindo demissão. Às vezes a pessoa está pedindo demissão, a gente não entende por que ela está pedindo demissão. Ah, não, pediu demissão, passa lá no RH, vê lá o que você vai receber e tá tudo certo. Não, vamos conversar, vamos entender por que você está saindo, se está tudo bem com você, foi uma puta de uma oportunidade ou não. Perfeito. E até para entender se é uma questão da empresa, né, se tem alguma coisa que precisa ser reestruturada ali dentro. E acima de qualquer coisa, a gente está lidando com uma pessoa, né? Então, ela tem sentimentos, tem que ter essa questão, né, da empatia, tem que ter essa troca, né, para ficar legal para os dois lados, né? Então, eu acho essencial, assim, você já pontuou questões que a gente vivencia no dia a dia aí como RH, né, com os nossos funcionários, não só nessas questões, mas a troca transparente em todo o processo, né, entre empresa e colaborador. E o que você diria que seriam as principais diferenças entre o desligamento humanizado
e o desligamento tradicional, que geralmente é feito. Vamos lá, vamos para o tradicional, né? Que, mais uma vez, não deveria ser tradicional, gente. Não façam isso nas suas empresas. Se você é líder de um time, não faça isso, pelo amor de Deus, porque é pavoroso. Você traumatiza o funcionário, você acaba com a tua marca empreendedora. Então, vamos lá. Geralmente, e vamos dizer assim, no século passado, os desligamentos eram feitos como? Na surpresa. Então, você não dava chance do funcionário melhorar, você não dava chance do funcionário se desenvolver para evitar esse desligamento. Quando a gente fala em desligamento humanizado, a gente tem toda uma etapa antes de chegar no desligamento. O desligamento tem que ser sempre o último momento. Tipo, é a minha última cartada, não dá mais, já tentei de tudo. Então, antes de chegar nesse momento do desligamento, a gente precisa ter o acompanhamento desse colaborador. Então, por que você quer demitir essa pessoa? Ah, porque ela não está performando em A, B e C. Então, beleza, o que é que a gente pode fazer para que ela performe? Então, vai lá, gestor, vamos lá conversar com essa pessoa e vão montar um PDI, que é um programa de desenvolvimento individual. Deu essa chance, deu essa oportunidade para esse colaborador para que isso aconteça, não deu certo, realmente não, às vezes a cultura da empresa não está rolando, às vezes é o trabalho, o cliente que a pessoa está atendendo não está rolando, vamos fazer o desligamento? Vamos. Século passado, chegava e o gestor fazia assim, RH, eu vou demitir a Maria, vai lá e demite ela para mim. E a gente do time, o que a gente pode chegar e falar, explanar para essa pessoa sobre o porquê realmente você está sendo demitido? Acho que quem tem que tirar essas dúvidas é realmente a liderança direta. E aí vem o desligamento humanizado. É o líder direto que ele vai chegar e vai fazer esse desligamento. Vai ter o nosso apoio como time de gente de gestão? Vai, porque tem situações que realmente o gestor não vai saber lidar. Às vezes o funcionário começa a ter uma crise de ansiedade, começa a chorar, enfim. A gente do time de gente de gestão que vai acabar tendo mais um jogo de cintura, mais uma habilidade para acalmar essa pessoa, entender o porquê que isso está acontecendo e continuar com o processo de desligamento. Fora a empatia, fora a transparência dos porquês. O importante no desligamento humanizado é que não é o momento de dar feedback. Não é agora que o gestor vai chegar e vai falar, você fez isso errado, você fez isso de errado, você fez isso de errado, você fez isso de errado. Isso daí tem que ser feito antes do desligamento, não no momento do desligamento, né? A gente precisa conversar realmente para o funcionário entender e falar, olha só, a gente tentou lá atrás, esses pontos a gente viu que não teve melhora, eu já vinha dando feedback para você que não estava melhorando, então realmente agora a gente não dá mais e vamos encerrar o contrato com você. Então, assim, o gestor ele vai fazer, né, esse processo de explicar e também de acolher. Não é momento de lavar roupa suja no desligamento. Antigamente tinha muito isso de bater boca. Eu já participei de desligamento que virou um bater de boca assim, que eu ficava, gente, que é isso? Não é isso, isso não é profissional. Justamente por não ter tido esse acompanhamento anteriormente. Perfeito, Dri. E eu vou pegar um gancho aqui que você falou que é muito legal, que é esse processo até chegar ao ponto do desligamento, deve haver chances, deve ter um processo. Poxa, não está rendendo, o que eu posso fazer? Às vezes a empresa não está dando um treinamento suficiente, não está investindo naquele colaborador, né? E a importância também, a sua fala me mostrou a importância de ter pessoas especializadas em pessoas dentro da empresa. Exatamente para você ter como lidar com esse tipo de situação da forma certa, da forma que seja que seja de forma empática, né, para o colaborador que está sendo ali naquele momento difícil. E um gancho que você falou também no início, que é a questão da marca da empresa. Como que fica essa imagem quando você faz um desligamento tradicional, que não deveria ser tradicional, né, mas o mais feito por aí, né? Então, no caso, como é que esse processo bem feito, no caso, o desligamento humanizado, como que ele impacta na cultura organizacional da empresa? Da mesma forma que a gente fala muito sobre o entrar, né, do funcionário na empresa, quanto é importante a gente ver, né? Quando alguém entra na empresa que ganha aquele kitzinho de onboard e
poxa, passei, nossa, falei com todos os diretores da empresa e eles vão falar sobre isso, eles vão comentar, né? Tanto no seu ciclo quanto aí nas redes sociais que a gente tem. A saída também tem que ter a mesma importância e a mesma relevância. Se você tem uma cultura dentro da empresa que tem um início, um meio e o fim, ele cai, tudo que você fez aqui para trás não vai funcionar, não vai dar certo. Então, se eu peço demissão, se eu sou demitida e eu tenho um processo tranquilo, apesar de ser um processo, sim, que é doloroso, principalmente quando é involuntário, ele é um processo que ele é doloroso, mas se a gente tem esse processo muito bem definido, muito bem organizado e com a empatia como base para esse desligamento, a gente consegue trazer um fechamento do ciclo do colaborador de uma forma muito, muito positiva, mesmo a pessoa sendo desligada. Então, você ter um processo de entrevista de desligamento, isso tem um peso para a marca empregadora muito grande. Por quê? Você está saindo da empresa voluntário ou involuntariamente, mas você está vendo que o time de gente de gestão está querendo entender você. Não é poxa, toda aquela cultura lá para trás é balela. Não, a gente quer realmente entender o porquê. Por que você está saindo? Como que foi esse desligamento seu aqui na empresa? Como foi como foi esse momento para você? Quais são os motivos para você sair daqui? Então, a partir do momento que a gente coloca essa importância, né, nesse encerramento, que todo mundo vai ter um encerramento, né, seja na aposentadoria, ou seja, porque pediu ou está sendo demitido. Todo mundo vai ter um encerramento de um ciclo dentro de qualquer empresa que a gente passa. A gente ter essa importância ajuda pra caramba, culturalmente falando. As pessoas que estão dentro da empresa vão perguntar: ô Adriele, como que foi o processo do seu desligamento? Não, pô, foi super tranquilo. Então, internamente, todo mundo também vai ficar tranquilo. A cultura organizacional interna também vai ficar boa. E isso reflete total na marca empregadora da gente, né? Legal. No caso, seria o colaborador, ele se sente abraçado até no momento da saída, né? Você sai com uma boa impressão da empresa, você sai, é um colaborador que mais para frente vai indicar a empresa para outras pessoas, mesmo não trabalhando mais lá. E a questão do relacionamento, eu digo que tudo é relacionamento dentro da empresa, tanto com os seus superiores quanto com que estão abaixo de você, é um relacionamento. Eu estou vendo aqui que a galera está bem interativa no chat, fazendo as perguntas. Deixa eu pegar aqui uma pergunta da galera, vou sortear com uma perguntinha. Vou pegar aqui a pergunta da Carla. Ela fez uma pergunta que é o seguinte: como agir quando a demissão é por causa de redução de custos? No caso, né, a empresa chega em você e fala: a gente está reduzindo o custo, e é isso. Geralmente é feito desta forma, não é explicado o porquê, né? Como que a gente introduz o desligamento humanizado nessa situação? Vamos lá. Transparência sempre. Eu acho que não dá para a gente querer inventar uma história bonita para falar para o colaborador. Além de ter essa parte do corte por verba, vamos dizer assim, tem outros critérios. Tipo, eu não vou cortar a Adriele, que é uma puta de uma profissional que entrega horrores e etc, etc, e vou demitir ela e vou deixar uma outra pessoa que não está performando tão bem, não está entregando tão bem. Ou não. Poxa, a Adriele é a que ganha 20 mil reais na empresa e eu consigo, sei lá, com a demissão dela, eu contrato 2 pessoas, vai ficar 6 e 6, eu consigo reduzir. Então, eu acho que a sinceridade sempre vai ser a melhor forma de evitar conflitos. Contar uma historinha bonita e falar que, nossa, não, acho que a gente tem que realmente sentar e conversar com esse colaborador que está sendo desligado e explicar o porquê realmente que está sendo desligado. É por corte, porque a empresa está precisando economizar? Mas contar, olha só, a gente tá demitindo você por conta disso. Se fosse uma outra situação, a gente não iria te demitir. Mas a gente precisava escolher realmente pessoas específicas de X times, de X departamentos para fazer esse desligamento. Tiveram alguns pontos na sua avaliação de desempenho que foi fundamental para tomar essa decisão. Então, conversar sobre realmente o porquê que isso está acontecendo. Eu sempre falo, gente, não inventa a história bonita para fazer demissão, porque vai gerar um mal-estar muito grande, porque
querendo ou não, a gente sabe que as conversas dos bastidores sempre acontecem. Então, se a gente conta uma história bonita aqui e a pessoa vai falar com um colega que está sabendo do que está acontecendo, vai falar, pô, tá vendo, ó, o meu líder me enganou, o RH da empresa me enganou, a empresa não é tão legal quanto eu achava que era, que ia ser. E aí, quando tem esse processo de desligamento, se é por conta de corte de verba, tentar negociar com a diretoria do financeiro e tal, por exemplo, a gente vai deixar com você, além dos 30 dias de plano de saúde, a gente vai deixar mais um mês. Então, sei lá, mais um mês de plano de saúde vai ser, sei lá, R$ 500 para a empresa. Tá tudo bem, R$ 500, acho que não vai fazer tanto efeito para o que está acontecendo na empresa. Então, vamos fazer isso agora. Então, é ver formas para deixar esse colaborador de uma forma mais segura, vamos dizer assim. Tipo, ó, a gente infelizmente está fazendo isso, mas a gente quer deixar o máximo possível você respaldado para dar tempo de você encontrar um outro emprego. Perfeito, André. Até para ele é uma forma de segurança mesmo, né? Porque geralmente a pessoa está ali se baseando naquilo tanto para renda quanto para crescimento profissional, e quando é tirado tem que ser da melhor forma possível. A Isabelle fez uma pergunta que eu achei muito interessante e eu vou tomar a liberdade de dar uma resposta para ela. Ela perguntou assim: utilizar a ferramenta de entrevista de desligamento torna esse processo mais humanizado? Isabelle, eu acredito que sim. Nas minhas experiências que eu utilizei, né, a entrevista de desligamento, o colaborador ele sente uma abertura para poder falar o que aconteceu, para poder falar como que ele se sente em relação àquilo. No caso, se foi um desligamento voluntário, ele falar por que ele tomou aquela decisão. Se no caso for involuntário, fica melhor essa troca. Então, eu acredito que a entrevista de desligamento é ótima e é uma ótima forma de você começar a introduzir isso aos poucos, no caso de uma empresa que não tem essa cultura, né? Porque então você tem que ir ali aos pouquinhos, tá? Tem bastante audiência aqui pra gente hoje, tá, Adriele? Então, pra galera que tá chegando agora, eu vou apresentar um pouquinho da Tool novamente, tá, gente? A TrendWorks Tool somos um sistema de controle e gestão de ponto, tá bom? A gente está aqui no mercado já há mais de 10 anos aí, com foco em descomplicar a rotina do UDP e do RH, com cálculos automatizados, tá? Com dashboard com informações, tá? Na hora ali para você, para estar evitando o desgaste e o retrabalho, né? Para esses profissionais, me incluindo nisso, incluindo a Adriele também. A gente sabe que trabalhar com gente já é uma coisa que requer muita atenção, né? Se for de forma descomplicada, melhor ainda. Tá, gente? A Adriele é a nossa convidada aqui hoje, tá? Ela é aí especialista, né, em gente e gestão, com foco em diversidade, equidade e inclusão. Por isso que a gente está batendo esse papo aí super legal. E temos mais uma pergunta aqui do chat, que é da Viviane, minha querida Viviane, aqui de fininho assistindo a nossa live. Um beijo para você, Vivi. Tá? Ela perguntou como a gente pode cuidar da equipe que fica após um desligamento. Porque, assim, na minha visão, quando um desligamento é voluntário, ele causa um impacto, e quando ele é involuntário, no caso da parte da empresa, ele causa outro impacto. Então, como é que a gente cuida aí dessa equipe que ficou na empresa depois desse desligamento? Depende de como foi feito esse desligamento. Tem empresa, acho que vai muito também de cada liderança. Tem líder que ignora e vida que segue, tá tudo bem. Geralmente é o líder que fez um desligamento que talvez não foi tão legal, né? Eu acho que vale a pena sentar, conversar com todo mundo, falar, gente, como vocês sabem, quando o time é unido, ele sabe o que está acontecendo internamente. Ele vê, ele vai lá e vai ver, pô, a Adriele não está entregando bem. Pô, teve um trabalho X que a apresentação dela ficou muito zoada. Não sei o que está acontecendo. Então, quando tem esse tipo de desligamento, vai acabar, o pessoal vai meio que já estava esperando que isso aconteça. Se é um caso que nem foi perguntado, né? É corte, é redução de custos dentro da empresa. O líder tem que juntar todo mundo e falar, galera, olha só, quem tinha que ser desligado já foi, fica todo mundo tranquilo, vamos seguir junto e vamos dar o gás para dar tudo certo e a gente reerguer a empresa para recuperar e a gente conseguir recontratar a galera que saiu.
Então, sempre é o papo, é o diálogo. Eu sempre falo para as lideranças e para as empresas que eu passo, que eu faço consultoria, para falar com os seus gestores, para estar sempre fazendo one-on-one, fazer reunião com o time todo semanal, pelo menos uma semanal, com o time inteiro. Então, isso ajuda a ter uma ligação direta, ter uma abertura do time com o líder direto. Então, se alguém ficou desconfortável com o que aconteceu, não vai ficar de fofoca, ele vai chegar para o líder e falar, pô, o que aconteceu que fulano foi demitido? Perfeito. E para você ver, a gente, né, ao longo de todas as perguntas, eu tenho percebido um ponto que é assim, a transparência em todo o processo, desde o onboarding do colaborador até a experiência dele dentro da empresa, até a saída dele, que no caso aqui é o que a gente está pautando hoje. Então, a transparência da empresa, essa troca, né, é como você falou, se o time for unido, ele vai conseguir observar. Então, já é uma cultura que tem que estar sendo construída ali desde o início, né? Mas a gente está aqui falando dos impactos e tudo mais. E, Adriele, quais seriam as dicas que você dá para empresas que chegaram aqui, pô, achei muito legal isso, como é que eu começo a fazer esse tipo de coisa? Poxa, eu estou com 3 cortes para fazer na minha empresa, vamos supor, espero que não, mas estou com 3 cortes aí para fazer de colaborador. Como é que eu começo a implementar essas práticas no meu desligamento? A gente tem algumas opções. Uma delas é contratar uma consultoria para fazer isso internamente. Então, vai falar com todos os líderes. Então, onde começa o processo? Na liderança. A gente vê muitos líderes que chegam no cargo de liderança, mas não sabem fazer gestão de pessoas. E a gente trabalha com empresa, a gente trabalha no corporativo, a gente percebe muito isso. É muita gente chegando em cargo de liderança, é gente com time embaixo e não tem esse tato, essa coisa realmente de gerir pessoas. Gerir pessoas é uma coisa muito difícil. Fazer gestão de pessoas é um processo muito difícil. Então, é trabalhar com a liderança. A liderança precisa entender como que é feito, qual que é o papel do líder, né, dentro da empresa. Então, o líder está preparado para isso e o líder, junto com o time de gente de gestão, desenhar um processo para chegar nesse desligamento e quando tiver o desligamento também ter um processo. Que aí entra a questão da entrevista de desligamento, conversar, por exemplo, não fazer demissão. Sexta-feira, voltei de férias. Pelo amor de Deus, não demitam ninguém depois de licença maternidade. Porque são situações que a empresa acaba cavando passivo trabalhista, além de queimar a empresa completamente. Tipo, internamente falando e externo também. Porque, como eu falei, né, a notícia boa, a notícia ruim, ela corre. Ela vai falar para todo mundo que está naquela área. Então, algumas dicas que eu posso dar são essas. São dicas bem básicas que todo mundo tem que ter, principalmente quem é líder. E as empresas precisam dar também mais autonomia para o time de gente de gestão. É entender que o time de gente de gestão não é só para fazer folha de pagamento e calcular férias. Não é isso. É um ecossistema gigantesco que está dentro da empresa para justamente ajudar na marca empregadora, na cultura organizacional, no engajamento, que tudo isso vai ajudar o quê? Na produtividade, que é o que as empresas procuram, né? As empresas procuram que a produtividade esteja maior, cada vez maior. Então, são essas umas dicas que eu consigo dar agora. Perfeito, Adri. Tudo que envolve cultura organizacional e lida com pessoas tem que ser bem estruturadinho assim, né? Tem que ter alguém especializado ali para cuidar disso. Eu costumo dizer que na minha área, assim que eu me formar, eu já planejava trabalhar com RH, porque dentro da minha vida profissional eu sempre vi de empresas que eram mais estruturadas e nas empresas que não eram estruturadas, essa questão de gente e gestão, né, impactava demais até no rendimento, né, dos colaboradores. Então é isso que é uma coisa que as empresas não querem, né? E uma coisa, então, para a gente poder manter essa transparência, essa troca, como que a gente garante, né, que o processo de desligamento ele seja transparente para todas as partes envolvidas? Porque a gente está falando aqui que tem que ter essa troca,
tem que ter essa comunicação. E como que a gente garante essa transparência num momento que é tão assim delicado para o colaborador e para quem está fazendo desligamento? Começa lá atrás. Não é no desligamento, ele começa lá atrás. Os feedbacks, os PDIs, os volta feedback, volta, faz one-on-one. Viu que não está funcionando, que não vai dar certo? Vamos sentar, vamos conversar. E vamos ser sinceros, falar, cara, a gente tentou, a gente conversou, tiveram esses pontos que você melhorou, sabe? Começar o processo de desligamento, falar também dos pontos que foram melhorados, não falar só do que não foi legal, do que não foi ruim, como eu falei. Desligamento não é o momento de dar feedback. Feedback já era para ter dado antes, para poder resolver antes de chegar nesse momento do desligamento. Pontuar tanto que foi recuperado, se teve esse processo anteriormente. Se teve esse processo anteriormente, vai ficar super fácil. Ah, poxa, o seu comportamental, lembra que a gente conversou? Você melhorou nesse ponto, mas você não melhorou nesse tempo, nesse processo todo, você não melhorou no técnico, por exemplo. As suas entregas continuam do mesmo jeito. Então, não, suas entregas pioraram. Tiveram comportamentos assim, assado, que não foi tão legal. Então, é não ter medo de conversar com o colaborador que está sendo desligado, mas também não ser rude, né? A gente pode falar sobre tudo, mas a gente precisa saber como a gente vai falar. E sempre ter a clareza se o colaborador está entendendo o que é que está acontecendo. Então, conversar uma parte. Você está entendendo? Você está com alguma dúvida nisso que eu estou falando? Você quer falar alguma coisa também? A gente está aqui para conversar. É entender que nem a Vivi falou aqui, né? É necessário entender que todas as partes são humanas. Tanto o gestor que está fazendo desligamento, quanto a pessoa que está sendo desligada. Ou tanto o gestor que está ouvindo do seu liderado que está pedindo demissão, né? Eu já ouvi relato de gestor que o liderado chegou, assim, muito mal criado, vamos dizer assim, e foi super grosso no desligamento, sabe, assim, e é uma via de mão dupla. Então, a transparência tem que ser tanto da gente que está fazendo o desligamento, quanto da gente que está pedindo demissão. Então, por que eu estou pedindo demissão? Foi uma ótima oportunidade que apareceu. Essa é a melhor, a forma mais fácil de pedir demissão, né? Tipo, nossa, vou ganhar o dobro do salário, não tenho como negar. Mas quando é uma questão comportamental, quando é uma questão de cultura da empresa, a gente também precisa ser claro. Da mesma forma que a liderança vai ser claro, a gente, quando vai pedir demissão, a gente também precisa ser claro nos motivos, né? Perfeito, Adri. Essa questão da oportunidade, como você disse, é sempre a melhor forma de pedir o desligamento voluntário, né? Mas eu também acho que a cultura e o clima da empresa impactam mesmo. Por exemplo, eu recebi uma oportunidade para trabalhar na empresa X, mas eu gosto muito da empresa Y por conta do clima, por conta de aqui tem desligamento humanizado, aqui tem não sei o quê, entendeu? Tudo isso que eles investem na gente. Então, às vezes, o colaborador ele cria, né, um apego com a empresa justamente por conta desse processo que é cuidadoso desde o início até o final da jornada do colaborador ali, entendeu? Então, eu já vi casos de pessoas que receberam propostas para ganhar o dobro, o triplo do salário, mas não quiseram sair porque sabiam que lá não ia ser tratado da mesma forma, não ia ter essa questão do ser humano, né? Porque tem empresas que não tem essa questão da gestão, nessa questão da empatia muito bem estruturada. Então, isso impacta, né? Entrando na questão dos impactos, como que você definiria que o desligamento humanizado impacta na retenção dos colaboradores? Por exemplo, por que eu escolhi ficar aqui, sabe? Sabendo que tem, no caso, na nossa pauta, o desligamento humanizado. Como que isso impacta na retenção dos novos colaboradores, dos que entram, dos que já estão? Fala muito sobre a cultura da empresa, né? A partir do momento que a gente tem uma empresa, que ela tem uma cultura muito forte, uma cultura realmente humana, diversa, inclusiva, ela por si só ela já consegue cativar o funcionário e realmente fazer com que ele se apegue àquilo ali. É o que a gente fala, que a gente chama do espírito de dono, né? O espírito de dono, ele não vai vir de uma empresa
que paga mal, que bota funcionário para trabalhar sábado, domingo, feriado, que não tem uma bonificação, que o funcionário não pode tirar férias, que A primeira oportunidade que o funcionário vai embora, que nem vai para trás, até para ganhar menos vai embora. Porque a saúde mental dele já foi pro saco, né? E aí você tem uma empresa que tem essa cultura muito forte, muito enraizada e que todo mundo sabe, né? A gente sabe que tem algumas empresas que uma parte sabe, outra parte não sabe. Não existe uma comunicação homogênea dentro da empresa. Uma parte sabe que é humana, outra parte sabe que não é humana. A partir do momento que tem isso, a gente consegue realmente fazer uma retenção, né, de funcionários, como você mesmo falou, de casos que a pessoa recebe proposta, mas sabe que naquela empresa que estava fazendo a proposta não tem uma cultura legal. A cultura não bate com a minha. Eu não vou ter uma liberdade, eu não vou ter uma autonomia. O meu líder, eu já soube que o meu líder faz o microgerenciamento de atividades. Então, são N fatores que a cultura da empresa ela vai ser fundamental para evitar turnover dentro da empresa. Então, um turnover super alto, né? Turnover sempre vai ter, mas um turnover alto, né? E a gente tendo também esse processo de desligamento humanizado, só firma, né? Só firma essa cultura da empresa. Perfeito, Gui. Eu queria dizer que esse papo está sendo muito construtivo para mim, que estou aqui no início de carreira, tá? Então, eu estou adorando aqui trocar com alguém que já tem muito conhecimento sobre a questão de gestão, tá? Então, estou muito honrada em estar aqui conversando com você, tá? E para a gente, infelizmente, a gente está chegando quase ao fim já do nosso papo, tá? Eu só tenho mais uma questão aqui para você que eu queria, de fato, entender mesmo. Como a gente falou da transparência, da troca que tem que ter nesse processo, né, do desligamento humanizado, quais que você diria que seriam as melhores práticas para a gente comunicar de forma clara e respeitosa o processo de desligamento? Por exemplo, vou ter que chegar na Adriele e comunicar a ela disso. Como é que eu faço na forma prática? Uma coisa que a gente faz muito antes de fazer o desligamento, a gente sentar com a liderança para entender os motivos. Então, o que é que a gente faz? A gente senta com essa pessoa que está liderando e ele vai falar para a gente. Então, ó, foi performance ou não, a pessoa, desacatou alguém, um cliente da gente, deixou uma situação péssima, e ele já tem feito esse comportamento já em outras reuniões, eu já conversei, já pontuei e não está mudando. É o tipo da pessoa. Então, ele tem que ir para uma empresa que tem um perfil, sei lá, mais agressivo na forma de comunicação. Então, a gente senta com a liderança e a gente monta meio que não vou falar que é um roteiro, mas é só para o líder não se perder no que ele vai falar, né? E deixar de uma forma muito suave, muito clara. Então, até situações de desligamento por justa causa, né? Tem desligamento por justa causa que a gente sabe que é justa causa, mas para evitar qualquer coisa a gente faz o quê? A gente demite sem justa causa e na hora de conversar com o colaborador que está sendo desligado, a gente não chega e fala, nossa, você fez isso, aquilo, outro. Não, a gente chega e fala, ó, diante das suas condutas na empresa que não condizem com os valores e as normas internas, a gente está fazendo esse desligamento. A pessoa que fez a coisa errada, ela sabe o que ela fez. Então, a gente está preferindo desligar você, e explica os porquês. É sempre bom para o time de gente de gestão conversar antes com a liderança, para deixar realmente esse papo alinhado. Porque, às vezes, a pessoa quer falar uma coisa achando que vai ser positiva e não vai ser. Vai ser uma coisa que vai gerar um mal-estar nesse momento do desligamento. Mais uma vez, a questão da comunicação, né? Tanto entre a gestão e o RH ali, né? Impacta de forma incrível. Bom, Adriele, em nome da Trendworks, eu gostaria de te agradecer demais por esse papo, tá? Espero que tenha sido produtivo para você, tanto quanto foi para mim, tá? Também queria agradecer a galera do chat aí, que eu vi que a nossa audiência se manteve lá em cima, tá? Para quem quiser conhecer mais do trabalho da Adriele, pode seguir ela aqui nas redes sociais, o perfil dela é muito legal.
Sigam a Tchu também, a gente sempre está postando os conteúdos bem legais aí. E, Adriele, fica à vontade aí para se despedir do pessoal. Eu queria agradecer também o convite de vocês. Saibam que estou aqui de portas abertas, sempre. Eu sempre gosto muito de fazer essa troca com todo mundo. Acho que é uma coisa que me dá muito prazer conversar sobre essa parte de gestão de pessoas, de conseguir trabalhar, de conseguir impactar, né, as empresas e os funcionários por onde eu passo, para deixar o ambiente cada vez mais inclusivo, mais diverso, mais humano. Queria agradecer o convite aí para você e para vocês da empresa, todo mundo que está aqui, todo mundo que participou. Muito obrigada. Obrigada, Adri. Espero te encontrar mais vezes. Bom final de semana para todo mundo, gente. Tchau, tchau.